A advocacia brasileira se aproxima de opções de posicionamento que inserem os escritórios em temas contemporâneos. Os impactos do clima no dia a dia da infraestrutura estimularam o Dalpozo Advogados a liderar o debate sobre esse binômio. O marketing inclusivo dos escritórios de advocacia. Gesto de gestão. 111, guarde este número, 111. Chegamos a este número, André. Muito André, bem. você, tudo bem, André Porto Alegre? Tudo bem, olá. Você sabe Lupe. que eu tava esses dias falando, que legal, quinta temporada significa que é o quinto ano. Isto. Nós já estamos aí já na segunda metade do ano de 2025. Exatamente. E Que você vai coisa, falar hein? sobre os contratos renovados? Não, vai eu não falar vou sobre mais isso. tocar nesse assunto, porque... que gera polêmica. Gera polêmica, principalmente quando chega na parte da Daniele, entendeu? Aí, porque é o contrato mais caro, né, Dani? Daniele Serafino, tudo bem? Tudo bem, gente, tudo bom, ouvintes? Olha, mas a gente tá numa crise aqui. Se vocês querem que o programa continue conosco, eu vou fazer um apelo aqui, ao vivo. Por favor, mandem cartas, apelem esse coração peludo do André. Sim. É a única coisa que a gente tem pra pedir agora é pros nossos ouvintes nos manterem. Tá nesse nível aqui. Gente, vou pedir pra que nós três nos comportemos hoje, porque a gente tem uma convidada, certo? André, eu gostaria que você apresentasse essa convidada pra gente. Eu acho muito interessante, Lupe, Convidada porque... reincidente. Reincidente. Então, há poucas opções, né? Porque nós tivemos pouquíssimos convidados até hoje, então a reincidência significa. Mas é com uma alegria muito grande, porque essa convidada esteve no primeiro episódio e agora ela tá vindo no 111. Quando a gente estava produzindo esse programa, vendo como é que ia ser temática, etc e tal, foi uma coincidência muito interessante, né? No primeiro e no 111. Então eu queria dar as boas-vindas à nossa bancada, à advogada Beatriz Dalpozo, que está aqui conosco, CEO do Dalpozo Advogados, uma querida amiga, acima de tudo, e que estreou o nosso gesto de gestão. Eu vou dizer que é, acho que o ponto alto da minha carreira, na minha trajetória profissional. Ter feito parte do primeiro episódio do Gesto de Gestão. Eu ouso dizer que é a coisa mais importante que eu já fiz, né, André? De verdade, de verdade. Eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E esse programa realmente mora no meu coração, mora na minha rádio. E tô muito feliz de estar aqui com vocês. Legal. Não, eu quando a gente pensou em fazer o programa, etc, tal e tudo mais, eu não tinha dúvida que tinha que ser com você o primeiro, né? Eu tinha convicção disso, então. E ele é um dos programas, Daniele, não sei, tem uma coisa curiosa no comportamento dos ouvintes de podcast, porque muitos, eles não começam pelo primeiro, mas eles retomam ao primeiro. Então, os programas mais antigos, eles vêm sempre renovando um público, né? Então, tem um monte de gente que começa pelo último, mas vai lá no primeiro para ver, porque tem uma ideia que no primeiro é onde as coisas foram mais explicadas, mesmo que elas tenham mudado depois, né? Quer dizer, desde o começo a gente sabia que o Gesto de Gestão não é um programa de entrevistas, mas fizemos questão de sempre pontuar muito bem a cada momento que se faz uma entrevista. E o momento que a gente está vivendo hoje, por que a gente chamou a Beatriz Dalpozo aqui, é porque a gente começa a perceber um novo momento do marketing dos escritórios de advocacia, um momento que o Lupe chamou no título de o marketing inclusivo dos escritórios de advocacia, que foge um pouco da questão de olhar para dentro dos escritórios e falar de si como uma forma de divulgação e passa a olhar um pouco para a conjuntura que nós estamos vivendo. E aí, a Beatriz Dalpozo está liderando um projeto, já lidera há alguns anos, um projeto interessantíssimo do escritório Dalpozo, que é de inserir o escritório dentro de cenários que não são eminentemente da advocacia, que são cenários que debatem o Brasil, muitas vezes inclusive fora do Brasil, e que agora tomou uma iniciativa de trazer, Lupe e Daniele, num movimento que me pareceu bastante interessante, por isso inclusivo, trazer o clima para as discussões de infraestrutura, que é a especialidade do escritório. Então por isso, Lupe, aqui surpreendendo a todos, nós temos hoje uma convidada na bancada, porque eu achei que merecia esse tipo de colocação, já que a gente há alguns programas, né, Daniela, a gente vem falando de marketing, né? Exato, tem sido uma pauta recorrente nossa. Até dos estádios, dos escritórios fora do Brasil, fazendo iniciativas, e me pareceu que essa iniciativa
do Dalpozo fazia bastante sentido. Bacana, Bia, bem-vinda de novo. Obrigada. Você é uma querida. E eu já começo te perguntando o seguinte, como é que você falasse um pouco sobre essa opção de um escritório de infraestrutura, acostumado com a infraestrutura, optar por participar e apoiar um evento sobre mudanças climáticas? Bom, Lupe, Dani, André, eu acho que faz parte um pouco do contexto do que a gente está conversando aqui de estratégia. Não é só um evento de clima, né? O Financial Times, ele já é um parceiro do escritório, é um parceiro muito relevante do escritório, tem eventos e uma ação institucional muito forte, muito ligada com o escritório, justamente por trazer discussões que são totalmente relevantes dentro do cenário do contexto do desenvolvimento da infraestrutura social e econômico dos países, mas, acima de tudo, por trazer conteúdo técnico relevante. E isso sempre nos agradou muito nas parcerias com o Financial Times, especialmente do Financial Times Live, dos eventos que eles promovem internacionalmente e nacionalmente também. E o FT Climate Impact, ele vem muito nesse contexto também de ser um encontro, na verdade é uma série de encontros internacionais que são organizados pelo Financial Times. E o objetivo é reunir líderes empresariais, investidores, formuladores de políticas públicas e especialistas para discutir soluções concretas para os desafios das mudanças climáticas. E nada mais de tendência hoje em dia do que a gente falar sobre clima, soluções ambientais, né? E isso faz parte do contexto do Brasil e do mundo, né? Está na agenda mundial. Esse evento ele é promovido por duas frentes editoriais do próprio Financial Times, o Moral Money, que trata de finanças sustentáveis, e o Climate Capital, que é voltado para análise sobre a transição energética. Em 2025 já teve a sua primeira edição, um evento em maio, em Londres, e a segunda vai acontecer aqui em São Paulo, no dia 19 de agosto. E é a primeira vez que o evento vem para a América Latina. É muito simbólica a presença desse evento no Brasil, no ano em que o Brasil vai sediar a COP30. O evento acaba ganhando ainda mais relevância na agenda nacional, justamente por ser um esquenta, né, da COP30. E nesse contexto, a presença do escritório no evento, ele vai além de uma representação num evento de destaque internacional. Ele integra uma estratégia intencional de preparação do escritório para uma atuação qualificada e ativa nos debates da própria COP30. Ele reforça o compromisso que o escritório tem em enfrentar os desafios regulatórios, ambientais e institucionais que vão mudar o futuro da infraestrutura sustentável no Brasil. Então, a ideia de que a COP30 é um evento que trata só de clima é algo muito rudimentar para o que representa efetivamente esse evento para o Brasil. Ele trata de como os países vão viabilizar a transição de um modelo de vida sustentável. E essa transição passa, necessariamente, pela infraestrutura em todas as suas dimensões. Infraestrutura energética, transição para fontes renováveis, modernização de redes, eficiência, infraestrutura de transporte, infraestrutura hídrica e sanitária, infraestrutura urbana, mobilidade, habitação, saneamento, educação. Sem uma infraestrutura adaptada à nova realidade climática, dificilmente você vai conseguir garantir uma qualidade de vida de longo prazo. Então, tudo isso, essa participação no evento e essa preparação para a COP30, ela dialoga diretamente com a atuação do escritório. Uma vez que a infraestrutura se coloca no centro das soluções e da transformação desejada para um futuro mais equilibrado, seguro e ambientalmente responsável. Até queria, Bia, se aproveitando esse gancho, assim, que você colocasse aqui um pouquinho para os nossos ouvintes, né? Se vocês são um escritório de infraestrutura. Isso. Então, coloca assim para as pessoas, o que é essa área de infraestrutura no direito, né? O que se faz e qual é essa conexão que vocês têm com essa questão climática? É comum os escritórios de infraestrutura ter essa ligação? Isso é um insight que vocês tiveram muito contemporâneo com o que a gente está vivendo agora e vocês, olhando para a expertise que vocês já têm nesse mercado, vocês acham que esse é uma aposta do escritório? Conecta um pouquinho a gente aqui para o profissional do direito, para quem tem escritório que trabalha, é uma direito público, é direito privado? Contextualiza nossos ouvintes aqui. Dani, é muito gostoso falar de infraestrutura porque é muito fácil de você conseguir explicar. Eu penso como se eu estivesse explicando para um aluno de direito que está na sua primeira aula, no primeiro ano,
Tipo eu. Você já está formado depois de 5 anos de gestão. É muito gostoso explicar o que a gente faz no escritório, especialmente para quem não tem o direito tão vivente no seu dia a dia. Porque a gente atua com tudo aquilo que está no cotidiano das pessoas. Então, energia, iluminação, mobilidade, transporte. Então, você pega uma rodovia, você está falando em infraestrutura. Você você compra alguma coisa na internet, você está falando de infraestrutura, de logística. Você acorda, vai tomar banho, você está falando de infraestrutura, você está falando de saneamento, distribuição de água, esgotamento sanitário. Então, tudo o que está presente no cotidiano da vida das pessoas, a infraestrutura está envolvida. E lá no escritório, a nossa forma de atuação é dar uma solução integral para os problemas de infraestrutura. Desde você fazer uma modelagem de um projeto super complexo de infraestrutura, então você idealizar como vai ser uma PPP de educação, como vai ser um contrato a longo prazo de uma rodovia, como vai ser a concessão do transporte do metrô, do CPTM, desde da concepção do projeto em si, então a modelagem desse projeto, até auxiliar as empresas que vão prestar esse tipo de serviço durante o processo de seleção, que é a licitação, e durante a própria execução do contrato. Só que a gente está falando aí de contratos de 30 anos. Há 30 anos atrás, é só a gente imaginar na complexidade, da longevidade desse contrato, onde vocês estavam há 30 anos atrás. Então, a gente pensar há 30 anos atrás na nossa vida, o que a gente evoluiu, é mais ou menos o que acontece num contrato que você faz hoje, que vai durar 30 anos, e você conseguir conceber quais são as principais dificuldades, entraves que você vai enfrentar daqui a 30 anos, é um trabalho de futurologia muito complicado. Então, o que você precisa ter são mecanismos seguros, contratuais, você estabelecer um diálogo construtivo entre o setor público, o setor privado, a sociedade civil, que consiga conceber e integrar todas as soluções necessárias para que você tenha a melhor prestação de serviço, a maior eficiência, com o maior atendimento ao interesse público e agora, né, nessa nossa realidade de hoje, com as melhores soluções ambientais, com as melhores soluções climáticas, com uma visão de sustentabilidade que, com certeza, há 30 anos atrás a gente não tinha. Então, essa é a atuação do escritório. E, nesse contexto, a gente falar sobre mudança climática, concepções de projetos de infraestrutura sustentáveis, deixou de ser algo como uma cláusula num contrato que não se dá atenção para entrar no foco e no centro das atenções de todos os contratos de infraestrutura. A gente fala hoje em concessões de rodovia, tive a oportunidade de participar algumas semanas atrás de um evento que o IBEG, que é um instituto do qual eu faço parte, que é o Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura, que está fazendo um projeto junto com o Ministério dos Transportes e com a NTT, que chama Infratalks. A gente tem um debate quase que mensal, é um esquenta antes dos leilões das concessões rodoviárias, que a gente trata sobre temas que são afetos ao setor dos transportes terrestres. E nesse último Infratalks, o Ministério dos Transportes apresentou, junto com o BID, o Roadmap de Negócios Sustentáveis, que é um instrumento que vai orientar a integração de critérios climáticos, ESG e segurança viária em todas as fases da infraestrutura de transportes. Na verdade, é pioneiro o projeto e ele tem potencial para ser uma referência internacional de associação de soluções climáticas e de transformação ecológica no setor de transporte terrestre. Então, tudo isso hoje precisa estar na agenda de quem fala sobre infraestrutura no Brasil. Mas pode ser até, Beatriz, que isso seja motivado um pouco por essa inserção que a infraestrutura tem, Daniela. Achei ótima a tua colocação, até para situar mesmo, né? Porque no próprio escritório, ao que me lembro, tinha-se uma certa resistência quando falava que era um escritório de infraestrutura, porque ele se afastava de uma questão, de uma concepção estricto sensu do direito, né? É verdade. Aquelas classificações tradicionais, né? Que Exatamente. Mas você integra tudo, né? Mas o fundador do escritório, ele tem até a tese de doutorado do Augusto Dalpozo, e o livro que gerou a partir da tese de doutorado é Direito da Infraestrutura. Então, o escritório, começou a assumir também
que existia um direito com essas características, tamanha relevância internacional, e isso tem muito a ver com o que a gente trata aqui quinzenalmente, do escritório, né, e do assunto, quer dizer, o temário, o tema, ele tá colocado. Mas eu quero retomar a questão um pouco do marketing, Bia, porque existe uma consistência aí numa relação com o Financial Times, né? E eu acho que isso foi uma iniciativa que o escritório assumiu e tomou alguns anos atrás, e se eu não me engano já vai aí 8 anos, que é um dos principais veículos do mundo, se não o principal ou o maior veículo do mundo, que é ligado ao grupo Nikkei de comunicação, que é um grupo japonês. E essa foi uma forma também não tão convencional, né, de desenvolver ações por um escritório de advocacia, que foi se aliar a um veículo de altíssima reputação, um veículo internacional de altíssima reputação. Quer dizer, foi uma forma completamente inusitada. Eu queria que você contasse um pouco para nós como é que é isso, porque isso é que me parece ser uma visão inclusiva. Sem dúvida, porque, quer dizer, não só sobre o clima, mas sobre a forma com que você atinge e acessa determinados assuntos. Quando nós pensamos em iniciar essa parceria com o Financial Times, a ideia começou sem uma estratégia como nós temos hoje, como uma estratégia clara. Começou como: precisamos trazer a atenção para o Brasil. Precisamos trazer a atenção de investidores de fora para o Brasil, especialmente nos setores de infraestrutura em que precisam de investimentos, e precisamos ter um veículo que tenha credibilidade, que tecnicamente seja reconhecido, para trazer essa agenda positiva e otimista de investimentos para o Brasil. Essa foi a ideia inicial de que a gente precisava, como um agente protagonista da infraestrutura no Brasil, chamar a atenção para os setores especialmente relevantes da infraestrutura, que há 8 anos atrás a gente estava falando basicamente de rodovia e saneamento. E que tenha entendimento do Brasil também é importante, né, Bia, esse parceiro. Exatamente. Então a ideia foi: vamos nos aproximar de um veículo que tenha essa credibilidade internacional e que possa, por meio de eventos, de summits, de roundtables, proporcionar uma agenda positiva de como estão os setores de infraestrutura aqui dentro no Brasil, e colocar isso, cacarejar, como o André mesmo fala muitas vezes, cacarejar isso para fora. E a gente começou, então, essa parceria com o Financial Times. Fizemos um evento em maio, na Semana do Brasil em Nova York, que já era uma semana que tinha uma tradição de falar sobre negócios do Brasil em Nova York, e a gente fez um evento com o Financial Times, o Summit Brasil do Financial Times em Nova York. E foi um evento pequeno, foi um evento de muito conteúdo, mas foi um evento pequeno. E esse evento consistentemente foi sendo repetido nos outros anos. E hoje ele é um dos maiores eventos da agenda do Brasil Week em Nova York. Que legal. E esse ano a gente estava em Nova York com 110 participantes. Muito legal. E o mais interessante... E o escritório fazendo parte disso desde sempre. Desde o primeiro. A gente concebeu esse evento na mesa de reunião do escritório. E isso, o Alessandro, que é o nosso grande parceiro do Financial Times, fala sempre. Que a ideia do evento em si foi concebida dentro do escritório com esse foco de levar ao conhecimento dos investidores internacionais, estrangeiros, os investimentos, qualquer agenda de investimentos de projetos de infraestrutura no Brasil, qual era o foco. E o mais interessante disso é que o foco foi mudando ao longo de cada ano. Então, um ano a gente falou sobre uma agenda mais global de infraestrutura, depois a gente falou sobre mobilidade, depois a gente falou sobre educação. Então, cada ano, de acordo com os projetos que vão sendo lançados e com as novas ordens de desenvolvimento que são demandadas, a gente vai tratando isso no Financial Times, lá no Summit de Nova York. Hoje, esse evento realmente é um evento muito relevante. E quando nós começamos com essa incursão, a primeira coisa que o mercado respondeu da Dalpozo Advogados está querendo abrir um escritório fora do Brasil. Está querendo
abrir uma filial, internacionalizar. Essa foi a leitura do mercado para essa iniciativa com o Financial Times. E, na verdade, o que nós sempre tivemos em mente é que nós gostaríamos que o Brasil fosse reconhecido e que o Dalpozo Advogados fosse reconhecido como o parceiro do Brasil que vai viabilizar para esses investidores estrangeiros a segurança jurídica necessária para garantir que esses projetos e esses investimentos sejam seguros. A ideia de que o escritório queria internacionalizar, ela não existe. Ela realmente é nosso planejamento foi de ter um veículo internacional que pudesse divulgar o Brasil e divulgar o Dalpozo Advogados como sendo o parceiro estratégico para viabilizar esses negócios aqui dentro. E hoje, com o evento do Climate, o nosso direcionamento já é de sermos um escritório de infraestrutura que pensa soluções integrais de infraestrutura e de projetos, de soluções ambientais e climáticas e, como um todo, de sustentabilidade para os projetos de infraestrutura. Então, hoje, nós estamos muito mais maduros nesse nosso posicionamento de mercado e de parceria com o Financial Times, que nos permitiu ir além e enxergar, dentro dessa parceria, esse passo de agora não só somos um parceiro no Brasil que vai dar soluções necessárias para os projetos de infraestrutura, mas que nós vamos protagonizar nesse contexto o que a gente precisa de soluções criativas para desenvolvimento sustentável. Agora vê se essa moça cansa, Dani e André, porque, Bia, a gente tá falando aqui, você acabou de citar esse evento agora com o Financial Times, dia 19, é isso? 19 de agosto. 19 de agosto. A gente tá muito perto, muito próximo. Né, para quem a gente acabou de lançar esse episódio 111, então tá muito perto. But vocês estarão em Belém do Pará. Sim. Na cidade de Belém, como acabei de falar, lógico, Belém do Pará é Belém, né? Mas enfim, capital do Pará. E aí, eu queria saber como é que estão os preparatórios para a COP30, porque vocês vão participar das agendas oficiais e paralelas do evento. Então, conta um pouco para a gente dessa preparação. Olha, um grande desafio. Quem está se preparando para ir para a COP30 já sabe. Financeiro, de recursos, de todas as... Desde lugar para ficar... Exato, locomoção, lugar para ficar, enfim. Mas estaremos, obviamente, na COP30. A nossa preparação, Lupe, como acho que faz parte justamente da gente contar isso aqui um pouco, né? Começou já o ano passado. Sim. A gente está se preparando desde o ano passado para participar de uma forma eficiente nas discussões da COP30. Então, uma das ações voltadas para a nossa preparação para a COP30 é a participação no evento do Financial Times, mas ela obviamente não se encerra por aqui. Depois antes da COP30 ainda, nós estamos planejando um pequeno evento paralelo para reunir, na verdade, alguns dos líderes empresariais e formadores de políticas públicas para que a gente possa levar até a COP já algumas soluções. A gente tem um desafio grande aqui para enfrentar na COP, que a gente vai ter que prestar contas, né? É um ano de prestação de contas do que foi feito, do que se avançou desde do Acordo de Paris. E o Brasil tem a sua conta para prestar também. Então, o que nós desejamos nesses eventos preparatórios é já fornecer um tipo de guidelines de políticas que foram implementadas e que, de alguma forma, a gente já consegue dimensionar o avanço que nós tivemos já no Brasil para as questões que vão ser abordadas na COP. Mas nós vamos fazer eventos paralelos, o escritório já está se organizando, inclusive com o Financial Times mesmo, na agenda de Belém, ter alguns encontros para discutir algumas questões também setoriais. Então, a gente fala quando a gente fala de infraestrutura, o que a gente está falando aqui é muito amplo. Uhum. Então, dentro da infraestrutura, você tem alguns assuntos que são prioritários dentro da agenda da COP30 e que, então, a gente vai tentar desmembrar para encontros setoriais, para debater os desafios que a gente vai enfrentar e as soluções que a gente está já idealizando, e eu não posso dar spoiler aqui. Ah, não?
A Daniele vai sair frustradíssima. Então, Era um furo de reportagem. Esse foi o gesto do gestor. Eu assinei um acordo de confidencialidade. E aí? Que eu não posso dar um spoiler aqui, mas assim, a gente tem uma equipe muito engajada no escritório. E como eu disse, nossa preparação já começou desde o ano passado. Então a gente já tem estudado e mensurado todas essas iniciativas que estão dentro de vários setores pipocando. E a nossa equipe está preparando um material muito interessante para a gente divulgar para o mercado como um todo. Especialmente para os nossos clientes também, né? Claro. Eu acho interessante isso, Daniela. A gente estava conversando antes do programa começar e a Beatriz estava comentando que esse assunto de mudanças climáticas, etc., como ele gera engajamento dos advogados jovens. Olha que interessante. Pois é, faz muito sentido. É o tal do propósito. Totalmente. É o tal do propósito. A gente às vezes não se dá conta de como pode ser uma pauta, né? A temática. Vocês dois estão felizes hoje, ouvindo todas essas coisas. Eu consigo ver o brilho no olho, é verdade. Porque esses aqui puxa a orelha pra caramba, né, Dani? Sim. E a Dani tá todo sempre trazendo aí, olha, presta atenção nisso, naquilo, olha o futuro, vamos mudar. Aí vem a Bia e faz assim, ó, dá um presentão. Eu queria até aproveitar, assim, Bia, algumas coisas que você falou que eu achei muito interessantes. Uma que você comentou, assim, né, do escritório sair de uma pauta de só estar conectado, né, internacionalmente para, teoricamente, ter uma exposição, né, dos seus serviços e poder, de alguma forma, né, trazer esse mercado, né, para o Brasil. Mas você trouxe um ponto que eu achei muito interessante, que essa participação de vocês nesses últimos eventos também tem um caráter de contribuição mesmo para a discussão desses assuntos. Então, vocês se colocam como interlocutores valorizados, de quem conhece, de quem atua. E aí eu fiquei pensando, eu queria até engatar aqui numa outra pergunta, assim, né? Pensando aqui no nosso ouvinte, a gente sabe que tem a Bia assim, de todo quanto é área, de todas as áreas do direito, a gente tem, né, escritórios aqui de todos os tamanhos. É uma estratégia de marketing? Isso é uma coisa... Ou de que forma isso, se não é uma estratégia, de que forma vocês podem aproveitar essa essência de vocês, o propósito de vocês, essa contribuição de vocês para uma estratégia, né? De como a gente pega algo que a gente faz com tanta propriedade, ou que a gente, né, às vezes faz um investimento, às vezes, né, no caso de vocês, uma internacionalização da pauta que vocês já trazem aqui no Brasil, né? Não como negócio, mas como pauta, mas de que forma isso também pode ser utilizado como uma estratégia de diferenciação de mercado. Quando a gente fala de marketing, a gente está buscando uma diferenciação de mercado, né? A gente está tentando utilizar aquilo que a gente tem como fortaleza e dando voz a isso de uma forma, né, muito particular, para que as pessoas consigam perceber a nossa diferenciação. Então, de que forma vocês trabalharam isso dentro do escritório? Dani, eu acho que a estratégia seguiu a cultura, no nosso caso. O escritório é um escritório fundado pelo meu pai e pelo meu irmão. E ambos têm como premissa que a qualidade e a excelência técnica, elas são inegociáveis. E com isso, com essa fundação e com todas as transformações que o escritório passou, inclusive dos dois, de ambos abrirem mão de serem os donos do escritório para implementarem uma gestão profissional, conselho de administração, conselho de sócios, com meritocracia, enfim, com toda a governança que os grandes escritórios conhecem. Essa forma de enxergar o sucesso por meio da qualidade e da excelência técnica, eu acho que foi a base principal para que a gente conseguisse, então, trazer uma estratégia que fosse alinhada a essa nossa cultura. Então, hoje no escritório, nós valorizamos a academia, nós valorizamos as relações institucionais, nós valorizamos o relacionamento com os nossos clientes de uma forma que ultrapassa a questão do vamos resolver o seu problema jurídico e pronto. A gente tem relações com os clientes de pensar o negócio. Qual que é a solução que o cliente precisa para que aquele problema seja resolvido, mas que a origem daquele problema também seja resolvida. Então, a forma como a gente implementou a atuação técnica no escritório, inclusive integrando, você perguntou, o escritório é um escritório de direito público, um direito privado? Ele é um escritório de soluções integradas, de soluções diversas. Então, nós temos uma área de direito privado, mas focada na atuação para as questões de infraestrutura. Nós temos soluções tributárias focadas para soluções de infraestrutura, para contratos de infraestrutura
infraestrutura, contratos públicos, PPPs, enfim. Então, a forma como nós nos estruturamos, nos organizamos na gestão e na atuação técnica, seguiu essa estratégia, diríamos assim, de marketing e posicionamento. Então, eu acho que é por isso que também fica fácil da gente se sustentar. Porque algo que você faz só por uma estratégia, você vai conseguir fazer não por longo prazo e não com consistência. Logo, isso vai acabar se perdendo ao longo do tempo. Então, acho que a nossa parceria com a Financial Times, a gente está falando aqui de uma parceria de 8 anos, uma parceria de super longeva já. Então, assim, a gente consegue enxergar nesses parceiros essa forma da gente conseguir dar vida à nossa cultura. Na verdade, a estratégia é seguida pela nossa cultura. É basicamente isso. Eu acho, só uma observação, eu acho interessante que você trouxe, um ponto acho que muito relevante, de que a gente ainda no direito, a gente ainda está muito, às vezes, focado nisso, né, na matéria que a gente faz, na especialização que a gente faz, porque a gente se divide, a gente estava até comentando aqui no começo, né, a gente se divide nessas áreas de especialidade dentro do direito. Eu acho que você traz essa visão de negócio, e eu acho que essa visão de negócio que vocês demonstram ter, ela acaba sendo usada como uma estratégia para todos os fins, ou seja, você vai se conectar com um veículo tão relevante como o Financial Times, mas ligado à estratégia de vocês, no sentido de posicionamento mesmo, porque está ligado ao negócio, né? Então você participa de um evento como a COP, que é extremamente relevante no Brasil, que está ligado a vocês pensarem sobre o negócio, pensarem sobre, né, assuntos que sejam relevantes para a sociedade. Então, assim, vocês saem muito mais, digamos aqui, né, para os nossos ouvintes jurídicos, do direito, de ficar focado, eu faço contratos, a minha especialidade é essa, eu trabalho somente nessa área, e vocês estão realmente conectados com a necessidade do... Dani, tem curadoria. A gente tem um espaço... Olha que interessante essa dica, comercial, do qual nosso querido André Porto Alegre nos dá o prazer da presença em algumas oportunidades, justamente para debater qual o setor que está precisando de uma resposta, qual é essa resposta. A gente internaliza isso quando se trata de um estudo mais técnico e que vai precisar de um acompanhamento sobre isso. A gente tem o Centro Avançado de Direito Público e Regulação, que estuda o assunto, traz solução. Temos comitês criados especificamente para debater alguns temas específicos. Então, a gente traz isso dentro de uma curadoria de negócio setorial, ou seja, quando a gente fala de infraestrutura, é isso que eu falei para vocês, a gente está falando sobre vários setores. Então, cada um, às vezes, tem uma demanda que precisa ser respondida, e isso muito vem da sensação da nossa atuação também com os nossos clientes. Então, se o nosso cliente, a gente tem alguns clientes, alguns setores, então sempre caindo num mesmo problema. Isso significa que nós precisamos trazer uma solução mais estratégica para aquele setor, não só para aquele cliente. A gente leva isso internamente para estudo, seja no CDP ou em algum realmente comitê criado especificamente para essa finalidade, traz isso dentro de uma conversa do squad, porque está pensando no negócio do cliente e no negócio da advocacia também, né? Então, assim, isso aqui é um problema do setor, mas como que a gente pode resolver? E tem um evento... Às vezes alguém traz, olha, tem um evento sobre... A gente está falando sobre algum tema de concessão de rodovia. Nossa, vai ter um evento no Rio de Janeiro, na semana que vem, para debater tais e tais temas. Manda alguém para o Rio de Janeiro para participar desse evento e trazer para a gente o que eles estão discutindo lá. Então, você já tem com isso uma representação institucional em um evento setorial, tem com isso a parte técnica envolvida no debate do que foi falado e dito lá e trazer isso para compartilhar com a equipe essa solução que foi debatida lá. E aí você tem a resposta ao mercado, às vezes com um artigo, às vezes com um livro. Às vezes, ao Augusto, assim, muitas coisas viram livros lá no escritório. Então, logo mais vai ter um lançamento do nosso livro do setor da educação. Então, existe uma necessidade de endereçar alguns assuntos. Vamos escrever, vamos falar, vamos pensar sobre isso. É um gesto de gestão, né, André? É um gesto de gestão, exatamente. Porque uma coisa que eu não sei se passou aí despercebida pelos nossos ouvintes, mas logo quando a gente estava te apresentando, né, o André estava falando aqui que você é CEO do escritório, né?
Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, aproveitando aqui esse papo de mulher para mulher. Como é que é ser CEO, né, do seu escritório? Aí você falando do escritório que foi fundado pelo seu pai, pelo seu irmão. E também eu conheço a iniciativa de mercado que você faz parte, que é uma das fundadoras, né? Que é justamente o Ser a CEO, Sim. que é um coletivo, né, de mulheres, um coletivo muito relevante, né, na advocacia. Eu acho que para mulheres em cargos de liderança em escritórios de advocacia, então para quem ainda não conhece, eu acho que é um movimento que vocês têm feito, eu não sei há quanto tempo precisar, mas ele ressoou tanto na sociedade, eu acho que aqui da advocacia, que quem ainda não conhece, acho que vale a pena conhecer. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse papel de CEO e um pouquinho desse seu papel, né, nesse outro lugar, fora do escritório, que é no coletivo Ser a CEO. Bom, vou começar já colocando a culpa em quem é devida, que é o próprio André, né? Que é o grande... O André é padrinho dessa causa também? É o padrinho do Ser a CEO. Precisou um homem fazer um e-mail. É que o André é sensacional nisso. Em cópia várias mulheres que sofriam da mesma solidão de topo, diríamos assim, para essas mulheres se conectarem, e aí nasceu o Ser a CEO, e eu digo que ele nasceu junto com meu filho, né? Porque no primeiro, sempre adoro contar essa história, na primeira... O André fez esse e-mail, então o André fez um e-mail copiando a mim e as outras fundadoras do Ser a CEO, que não éramos fundadoras ainda, falando, olha, vocês precisam se conhecer, marquem um encontro. Ia começar as férias de julho, eu falei para elas, bom, então vamos marcar em agosto, primeira semana de agosto, no meu escritório, fica marcado desde já. Então saí de férias, descobri que estava grávida nas férias, voltei. No domingo, na segunda-feira, a gente já tinha o nosso encontro marcado. E eu estava passando muito mal nos primeiros meses de gravidez. Me atrasei, o encontro era no meu escritório. Cheguei atrasada. Já estavam todas lá. Eu cheguei 1 hora de atraso, porque eu estava passando muito mal de manhã. E eu cheguei, elas já estavam lá, todas conectadas. Eu cheguei, gente, desculpa, eu pareço uma louca, chegando atrasada no meu próprio escritório, que eu tinha marcado um encontro com vocês, mas descobri que estou grávida e estava passando muito mal. Então, assim, foi conexão instantânea. E o Ser a CEO, então, eu brinco que nasceu junto com meu filho, né? Meu filho já tem 2 anos e meio. Primeira reunião foi sessão de terapia total, a gente reclamando dos nossos problemas do dia a dia. E aí era muito não era sobre ser mulher num cargo de liderança, era sobre estar num cargo de liderança, ponto. Né? E aí a gente foi identificando que algumas das nossas reclamações vinham pelo fato de sermos mulheres e outras simplesmente pelo fato de sermos pessoas que estamos em cargos de liderança e temos que tomar decisões difíceis, ponto. Mas essa conexão nossa fez com que a gente quisesse levar isso para além do nosso grupo. Se a gente, de alguma forma, estava sentindo uma necessidade de trocar essas ferramentas de gestão, essas ideias, essas soluções, essas iniciativas, esses problemas que a gente enfrentava no dia a dia, outras mulheres deveriam estar passando pela mesma dificuldade e a gente podia se ajudar mutuamente. E aí constituímos a ideia do Ser a CEO como um coletivo de mulheres que impulsionam, encorajam, compartilham experiências entre outras mulheres, justamente para facilitar um pouco o encargo de estar numa posição de liderança. E também temos a intenção de tentar motivar de alguma forma as outras mulheres a virem também para esse lado da força, diríamos assim, porque eu acho que hoje, a geração de hoje, a gente estava falando muito sobre propósito, e uma das grandes coisas que eu acho que é um desafio é a gente explicar e demonstrar que existe beleza na responsabilidade de você estar num cargo de liderança. Eu acho que hoje se perdeu um pouco dessa ideia de quero chegar lá porque é difícil, requer muita resiliência, paciência, consistência. E tudo bem não querer também, não é para todo mundo. Mas quem quer precisa de uma ajuda. Eu falo que depois da maternidade, eu falo pra todo mundo, olha, é difícil pra caramba, mas é muito gostoso. Porque ninguém fala que é difícil, só fala que é muito gostoso. Então, a liderança é a mesma coisa. É difícil pra caramba, mas é muito gostoso, é muito recompensador. E você vê uma equipe engajada, motivada, brigando pelo seu propósito, pelo propósito de um legado que já não é mais seu, mas que é de um mercado, que é de uma sociedade, é muito bacana. Então, o Ser a CEO, ele nasce nesse clima de amizade entre essas mulheres que se conectaram instantaneamente
E hoje nós somos já uma multidão, não estamos só em São Paulo, o Ser-a-CEO hoje já tem encontros regionais, cafés da manhã, que são regionais, a gente já teve no Rio Grande do Sul, a gente já teve em Minas Gerais, a gente já teve no Rio de Janeiro, tem workshop, enfim, tem diversas iniciativas justamente com esse propósito de compartilhar a experiência da ferramenta para que as mulheres possam se unir e ocupar espaços cada vez mais dentro desses escritórios de advocacia em cargos de liderança, sócios, conselho de administração, head de equipe, enfim. Isso é uma iniciativa que eu me orgulho muito, as minhas parceiras, minhas amigas fundadoras, junto comigo, a gente tem muito orgulho dessa iniciativa. É isso. É isso, uau! Obrigado, Beatriz Dalpozo. Obrigada a vocês, é sempre um prazer, eu quero deixar registrado aqui, de novo, para os ouvintes mandarem as suas cartinhas, pedindo para que eu volte. Pedindo, de repente, até para que você seja fixa, né? Vai custar um pouco mais caro para o André, mas antes de 100 episódios, né? Não precisa passar 100 episódios para voltar, né, Bia? 110. Literalmente 110 episódios depois. Não, mas eu adoro a Bia trouxe vocês. Sorte pro programa. Vocês fazem parte da minha rotina diária de trânsito. Legal. E... suavizar o trânsito de São Paulo, né? Sim, nosso sem propósito dúvida. maior. Com conteúdo. Obrigado. Feliz, André? Muito, muito feliz. Obrigado, muito bom, obrigado, né, cara? Obrigado, Bia, por ter aceito o nosso convite. Obrigado por compartilhar essa experiência que eu acho que é sensacional da condução, de uma forma diferente de conduzir o marketing de um escritório de advocacia. Acho mesmo. Bia, muito obrigada pela tua presença. Acho que você compartilhou coisas incríveis aqui. Tem muitas pérolas que você deixou aqui para os nossos ouvintes. Eu acho que muitas lições que a gente pode aprender de um jeito diferente de conectar com a sociedade e que maneira tão efetiva que vocês estão fazendo isso numa pauta tão importante. Então, parabéns pela jornada. Ótimo evento para você semana que vem. Que corra tudo bem. Obrigada. Depois nos conte como é que ficou e vamos acompanhar aí nas redes de vocês agora a repercussão desse evento. Por favor, deixam likes, comentários. O Jean e eu agradecemos muito. É isso aí. A próxima vez que você estiver numa estrada, que você for para Helsinki e passar por um aeroporto, né, André? Ou que você estiver pescando, sei lá em, deixa eu ver onde, Presidente Epitácio, divisa de São Paulo com Mato Grosso. Se você estiver pescando, passando embaixo da ponte, lembre-se de Bia Dalpozo. Do gesto de gestão. E do gesto de gestão também. Bia Dalpozo no gesto de gestão. Porque tudo isso é infraestrutura e dá uma dor de cabeça às PPP, né? Vamos encerrar. A gente lembra da infraestrutura quando ela não funciona. Quando ela não funciona. Deixa eu agradecer também aqui a Aline Nascimento, que está aqui nos controles, gravando tudo aqui. O nosso Ed Chaves, que fica na nuvem, viu? O Ed fica na nuvem. Um dia a gente ainda vai mostrar o Ed, mas por enquanto não. O Ed, obrigado também por editar e montar o nosso gesto de gestão, e a Compasso Colab por dar o espaço e também colocar a gente aí nos principais agregadores e tocadores de podcast. Beijo, Dani, beijo, André. A gente se fala daqui a 15 dias. Até lá. Até mais. Você viu? Aprendi até aqui os 15 dias. Gesto de gestão.